Esta é uma história de amor e milagres que transcende fronteiras. Uma história sobre como uma menina de 8 anos, Alice Thompson, foi resgatada, quando lhe restavam apenas 3 meses antes de perder a visão. Os médicos no Reino Unido estavam todos de mãos atadas, declarando que a cirurgia era impossível. A única esperança residia num cirurgião no Brasil. No entanto, o custo do tratamento era de espantosos R$ 2.500.000 reais. Os pais lutavam desesperadamente para angariar fundos, mas o dinheiro estava longe de ser suficiente. Foi então que uma tragédia atingiu o pai. Uma tragédia que mudou o destino da filha de uma forma inimaginável. O que continha a última carta de amor deixada pelo pai à filha? Conseguirá a jovem recuperar a luz? Esta história de vida que atravessa oceanos começa agora. Nos arredores de Londres, num tranquilo bairro residencial, vivia a família Thompson. Era uma casa de tijolos vermelhos de 2 andares, com cerca de 30 anos, mas bem conservada. O pequeno jardim estava repleto de flores sazonais e, aos fins de semana, ouvia-se o som de Michael a cortar a relva. Alice, de 8 anos, nasceu e cresceu nesta casa. Era uma menina de cabelo louro claro e olhos azuis, muito curiosa e com muitos amigos na escola. Gostava particularmente de ler, trazendo livros novos da biblioteca quase todas as semanas. Nos feriados, também passava muito tempo a desenhar. A primeira pessoa a notar algo estranho foi a sua professora. Certo dia, em setembro, a professora notou que Alice estava a demorar mais tempo a copiar as palavras do quadro para o seu caderno. Alice, que normalmente acompanhava o ritmo das aulas, agora inclinava a cabeça e fixava o quadro por longos períodos. Alice, não consegues ver o quadro claramente? Perguntou a professora. E Alice expressou uma ligeira dificuldade. Está um pouco desfocado. Naquela noite, Sara, notificada pela escola, decidiu levar a filha a um oftalmologista. Ela pensou que a sua visão deveria ter piorado e que talvez estivesse na altura de usar óculos. No entanto, na manhã seguinte, durante o pequeno almoço, Alice começou a queixar-se de dores de cabeça. Inicialmente, era uma vez por semana, mas a frequência aumentou. Às vezes sentia náuseas ao acordar. Sara presumiu que fosse uma constipação e deu-lhe analgésicos de venda livre. Em outubro, os sintomas pioraram. Alice não conseguia ler por muito tempo a sua atividade favorita. Ela dizia que lhe doía a cabeça ao ler e que as letras pareciam desfocadas. Ao desenhar, os detalhes tornavam-se difíceis de representar. Mãe, por que é que os meus olhos estão tão cansados? Ao ouvir a aflição da filha, Sara finalmente percebeu a gravidade da situação. Michael também ficou preocupado e começou a sair mais cedo do trabalho. Depois de uma conversa, decidiram que a filha deveria ser submetida a um exame detalhado. A visita à clínica local ocorreu no final de outubro. Os resultados do teste de visão excederam as expectativas de Sara. Alice, cuja visão era 0 em ambos os olhos num exame escolar há apenas 2 meses. Tinha agora a visão de 0,4 no olho direito e 0,6 no olho esquerdo. O oftalmologista, com uma expressão séria, disse que parecia não ser miopia comum e, por precaução, recomendou uma consulta detalhada em neurocirurgia. A palavra neurocirurgia fez Sara sentir um arrepio na espinha. Quando se dirigiram ao Hospital Geral no centro de Londres, com a nota de referência, já era início de novembro. Depois de esperarem 2 horas, foram chamados ao consultório. O Dr. Davis, o neurocirurgião, era um homem calmo, na casa dos 50. Depois de ouvir os sintomas de Alice e verificar o movimento dos olhos, ele agendou apenas um exame de ressonância magnética. No dia do exame de ressonância magnética, Alice estava assustada por entrar na máquina enorme. Faz muito barulho, mas não dói. Está tudo bem, encorajou Sara a filha. Após cerca de 30 minutos de exame, Alice saiu ligeiramente atordoada. A consulta para os resultados foi agendada para 1 semana depois. Essa semana pareceu interminável para Sara e Michael. Ambos tentaram não imaginar o pior cenário, mas a ansiedade era inescapável. 15 de novembro, o dia fatídico, chegou. Assim que entrou no consultório, Sara notou que a expressão do Dr. Davis estava mais rígida do que da última vez. O monitor sobre a mesa exibia a imagem da ressonância magnética.
Senhora Thompson, por favor, sente-se, disse o médico calmamente. Alice sentou-se ao lado da mãe, olhando para o médico com ansiedade. Michael também pediu dispensa para comparecer. Sobre os resultados do exame de Alice, o Dr. Davis apontou para o monitor. O corte transversal do cérebro mostrava uma pequena sombra na imagem a preto, branco e cinzento. Encontramos um tumor cerebral. A frase fez com que o ar na sala congelasse instantaneamente. O coração de Sarah palpitou e Michael ofegou. Alice não parecia compreender totalmente, mas sentia a atenção dos pais. O tumor está localizado muito próximo do nervo óptico. É um tipo chamado glioma. É altamente provável que seja benigno, mas o problema é a sua localização, explicou o médico ampliando a imagem. Como está muito perto do nervo óptico, se o deixarmos, irá pressionar o nervo e há o risco de cegueira. Cegueira. As duas palavras ecoavam na cabeça de Sarah. Quanto tempo temos? Perguntou Michael com a voz trêmula. A julgar pela taxa de crescimento do tumor, a cirurgia deve ser realizada em 3 meses. Se atrasar mais, o dano ao nervo será irreversível. 3 meses. Os ponteiros do relógio pareciam ter acelerado subitamente. A cirurgia pode curá-la, certo? Sarah procurou desesperadamente por esperança. O Dr. Davis inspirou fundo. A sua expressão deu a Sarah um mau pressentimento. É aí que reside o problema. Se fosse um tumor cerebral comum, poderíamos removê-lo cirurgicamente. Mas no caso de Alice, o tumor está intimamente aderido ao nervo. O risco de danificar o nervo óptico durante a remoção é extremamente alto. Qual é o risco? Com a minha técnica, a probabilidade de preservarmos o nervo óptico é de cerca de 10%. Ou seja, há 90% de hipóteses de ela ficar cega durante a cirurgia. A sala mergulhou num silêncio pesado. Sarah olhou para a filha. Alice agarrava a mão da mãe com a sua mão pequena. Os olhos desta criança podiam perder a luz. Teria uma menina de 8 anos de passar o resto da vida na escuridão? Não há outra maneira? A voz de Michael estava cheia de súplica desesperada. O Dr. Davis abanou a cabeça. Não que eu saiba. Mesmo no Reino Unido, duvido que haja um cirurgião que consiga remover o tumor nesta localização sem danificar o nervo óptico. A frase atingiu-os como uma sentença de morte. Depois de saírem do consultório, os 3 sentaram-se no longo corredor. Alice sentou-se quietamente entre os pais. Mãe, os meus olhos não vão ver? Sarah não conseguiu responder à pergunta da filha. Ela apenas a abraçou com força. Michael cerrou os punhos olhando para o teto, reprimindo as lágrimas. Ninguém falou no carro a caminho de casa. As paisagens de Londres passavam pela janela. Eram as mesmas paisagens, mas pareciam todas desbotadas. Ao chegar a casa, Sarah ficou sozinha na cozinha. Ela queria beber água, mas a mão tremia tanto que não conseguia segurar o copo. Apoiou-se no lava-loiça, respirando fundo repetidamente. O futuro da sua filha estava subitamente prestes a ser encerrado. O que fazer? O que podiam fazer? O desespero quase engoliu o coração de Sarah. A partir do dia seguinte, Sarah e Michael começaram a recolher desesperadamente informações. Eles recusavam-se a acreditar nas palavras do Dr. Davis. Em algum lugar do Reino Unido, tinha de haver um médico que pudesse salvar sua filha, acreditava o casal. Primeiro, contactaram os principais hospitais no centro de Londres, um por um. King's College Hospital, St. Thomas Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children. Contactaram até hospitais conhecidos pela pediatria. No entanto, a resposta de todos foi a mesma depois de verem as imagens de ressonância magnética. Esta localização é muito difícil. O risco de danificar o nervo é muito alto. Não recomendamos a cirurgia. Sentindo os limites do NHS, Serviço Nacional de Saúde, Sarah voltou a atenção para hospitais privados. Embora o custo fosse elevado, estavam dispostos a usar as suas poupanças para os olhos da filha. Agendaram uma consulta com um neurocirurgião no London Bridge Hospital. O casal foi junto. A sala de espera parecia um átrio de hotel de luxo, um ambiente totalmente diferente dos hospitais do NHS.
Só a taxa de consulta custou quase 200 libras, mas isso não importava. A médica principal, uma mulher, examinou cuidadosamente as imagens e passou cerca de 30 minutos a explicar, mas a conclusão foi a mesma. Lamento, mas também não recomendo esta cirurgia. É necessária uma técnica extremamente avançada para remover o tumor, protegendo o nervo. Sinceramente, não sei de ninguém no Reino Unido que consiga fazê-lo. Eles contactaram até hospitais em Manchester e clínicas especializadas em Edimburgo, explicando os sintomas por telefone e enviando as imagens de ressonância magnética por e-mail. No entanto, as respostas eram todas muito semelhantes. Em meados de novembro, Sara percebeu-se de que não havia maneira de salvar a sua filha dentro do Reino Unido. Não importa o quão bom fosse o médico ou quanto dinheiro gastassem, ninguém neste país podia operar a sua filha. Era o limite da tecnologia. À noite, depois de Alice adormecer, Sara e Michael encararam-se na sala de estar. Se não fizermos nada, ela ficará cega. Se fizermos a cirurgia, arriscamo-nos à cegueira. Isto é suposto ser uma escolha? A voz de Michael estava cheia de raiva e desespero. Ainda não podemos desistir, respondeu Sara, mas a sua voz não tinha força. As opções eram demasiado cruéis. Se não fizessem a cirurgia, a visão seria certamente perdida em 3 meses. Se fizessem a cirurgia, havia 90% de hipóteses de cegueira. Deveriam arriscar a mera possibilidade de 10%? A visão de Alice piorava a cada dia. No final de novembro, a visão do olho direito desceu para 0,4 e a do olho esquerdo para 0,3. Ela já não conseguia acompanhar as aulas na escola. Sara decidiu que a filha ficasse em casa. Lily, uma amiga da escola, foi visitar Alice, preocupada. Alice, sinto a tua falta na escola. Ao ouvir as palavras de Lily, Alice forçou um sorriso, mas havia ansiedade nos seus olhos. Espero poder voltar rapidamente. Sara olhou para as duas, com o coração partido. Nas frias noites de dezembro, Sara estava sozinha em frente ao computador. Já tinha perdido a conta de quantas vezes tinha pesquisado tumor cerebral, nervo óptico, cirurgia bem-sucedida. Ela combinava várias palavras-chave, pesquisando informações médicas em todo o mundo. A maioria eram páginas que já tinha visto. No entanto, naquela noite, um artigo chamou a sua atenção. Neurocirurgia brasileira, a mais alta tecnologia de microcirurgia do mundo. Era um artigo publicado num site de uma revista especializada em medicina, apresentando a tecnologia da Associação Brasileira de Neurocirurgia. Mencionava especificamente um cirurgião que tinha uma taxa de sucesso surpreendente na remoção de tumores perto dos nervos. O coração de Sara começou a bater forte. Com mais pesquisas, ela encontrou um hospital brasileiro chamado Hospital do Coração Humano de São Paulo. O nome do doutor Ricardo Almeida, chefe do Departamento de Neurocirurgia, aparecia repetidamente em artigos, apresentações em conferências e relatórios de casos cirúrgicos. O doutor Almeida parecia ser uma lenda na área da microcirurgia, reconhecido internacionalmente. Em particular, nas cirurgias de remoção de tumores que preservam o nervo óptico, ele tinha uma taxa de sucesso superior a 95%. 95%. O número saltou para os olhos de Sara. No Reino Unido, disseram-lhe que a taxa era de apenas 10%. Este médico brasileiro conseguia 95%? Sara, com a mão a tremer, abriu o site do Hospital do Coração Humano de São Paulo. Havia uma página do Centro Médico Internacional com informações sobre como receber pacientes estrangeiros e um formulário de contato. Talvez ela possa ser salva. Sara sentiu um raio de luz na escuridão. Na manhã seguinte, quando contou a Michael, ele sentou-se imediatamente ao computador. Juntos, investigaram o Dr. Almeida. Quanto mais investigavam, mais espantados ficavam com a habilidade do médico. Inúmeras apresentações em conferências internacionais, cartas de agradecimento de pacientes de todo o mundo. O nome Ricardo Almeida parecia ser uma existência lendária na neurocirurgia. Brasil, Michael sussurrou, é tão longe. Era de facto longe. De Londres a São Paulo, eram mais de 12 horas de avião, com um fuso horário de 3 horas. Era um país completamente diferente em cultura e língua. Mas neste momento, só aquela ilha distante brilhava com esperança.
Vou perguntar, decidiu Sara. Naquela tarde, Sara enviou um e-mail para o Centro Médico Internacional do Hospital do Coração Humano de São Paulo. Ela escreveu detalhadamente a idade de Alice, os sintomas, os resultados dos exames até a data, o diagnóstico no Reino Unido e anexou as imagens de ressonância magnética. No final, acrescentou uma frase: por favor, salvem os olhos da minha filha. Por favor, ajudem-nos. Sara suspirou de alívio no momento em que clicou em enviar. Será que vão responder? Vão aceitar? A ansiedade misturava-se com a esperança. Pelo menos era melhor do que ficar desesperada sem fazer nada. Ao agir, Sara sentiu esperança pela primeira vez. 2 dias depois, veio a resposta. A remetente era Juliana Santos, coordenadora do Centro Médico Internacional. O e-mail informava que o caso de Alice tinha sido revisto, o Dr. Almeida tinha confirmado as imagens e estava disposto a aceitá-la. Sara não conseguia acreditar nos seus olhos. Eles iriam mesmo aceitá-la? O e-mail também continha informações sobre os procedimentos subsequentes e uma estimativa dos custos do tratamento. Custos do tratamento. No momento em que viu o valor, o ânimo de Sara caiu de volta à realidade. 2.500.000. Como paciente estrangeira, ela não se qualificava para a saúde pública brasileira e teria de pagar o valor total. As poupanças combinadas de Sara e Michael totalizavam apenas cerca de 400 mil, 2.500.000. Este número ameaçava esmagar as esperanças da família Thompson. Michael pressionou a calculadora repetidamente, mas o resultado não mudava. As poupanças do casal, o limite restante do empréstimo à casa, o dinheiro que conseguiam emprestar aos familiares. No máximo, conseguiam juntar. Eles foram a um banco, pediram um empréstimo, mas tinham pouquíssimos bens para oferecer como garantia. A casa era alugada, o carro era um modelo antigo, usado. Michael trabalhava numa empresa de construção de médio porte. O seu rendimento era estável, mas não alto. O responsável pelo empréstimo abanou a cabeça, pedindo desculpa. Compreendo a vossa situação, mas esta quantia é demasiado difícil. No carro a caminho de casa, Michael agarrou firmemente o volante. Para que é que eu trabalho? O remorso e a impotência oprimiam-lhe o peito. A maneira de salvar a sua filha estava ali, mesmo à sua frente, mas não a conseguiam alcançar. Se tivessem dinheiro, Alice podia ser salva. O médico no Brasil podia salvar os olhos da sua filha. Mas apenas porque não conseguiam angariar estes 2,5 milhões. Sara, sozinha na cozinha à noite, folheava o livro de contas. Mesmo cortando as despesas mensais o máximo possível, a poupança seria insignificante. Era impossível angariar a quantia necessária no prazo de 3 meses. Ela pensou em pedir aos pais, mas os pais de Sara viviam da reforma e não tinham sobras. O pai de Michael tinha falecido e a mãe vivia num lar de idosos. Pedir emprestado a amigos era uma opção, mas poucos amigos podiam emprestar milhões de reais. As opções eram quase inexistentes. Na noite de 10 de dezembro, depois de Alice adormecer, Sara e Michael discutiram. Que tal um crowdfunding? Sugeriu Michael. Era um método de angariar fundos na internet. Michael ouviu falar de colegas que o usaram para despesas médicas. Mas será que conseguimos angariar tanto dinheiro? Sara estava cética. Pessoas que não conhecemos irão doar grandes quantias? E o alvo é uma criança estrangeira. Quem iria apoiar um britânico a ser tratado no Brasil? Vale a pena tentar. A voz de Michael continha uma fraca esperança. É melhor do que não fazer nada. Sara acenou com a cabeça. De fato, a espera não mudaria nada. Eles tinham de tentar, mesmo que houvesse apenas uma pequena possibilidade. No dia seguinte, Sara registrou-se num site de crowdfunding. Criar a página do projeto exigia várias informações: título, descrição, objetivo de angariação, prazo e, o mais importante, uma história que tocasse os corações das pessoas. Sara escolheu uma foto de Alice, sorrindo e mostrando o dente que faltava. Foi tirada no verão passado, antes de a doença começar. O seu cabelo louro brilhava ao sol e os seus olhos azuis estavam cheios de vida. Quero proteger este sorriso. Com este pensamento, Sara começou a escrever a descrição.
Alice, de 8 anos. Tumor cerebral encontrado. Disseram-lhe que a cirurgia era impossível no Reino Unido. A única esperança é um médico no Brasil, mas não podemos pagar os custos do tratamento. Ela escolheu as palavras com cuidado, escrevendo frase por frase. Não podia ser demasiado emocional, mas apenas relatar os factos de forma fria também não tocaria o coração das pessoas. Sara reescreveu várias vezes. O objetivo de angariação era de R, 2.500.000 convertido para libras, eram cerca de 400.000 libras esterlinas. Era uma quantia astronômica. Conseguiriam mesmo angariá-la? Mas Sara digitou o número. O prazo era de 2 meses, mais longo. Seria tarde demais para a cirurgia de Alice. Mais curto, não angariariam os fundos. Era o limite. Demoraram 3 dias a criar a página, revisando o texto, escolhendo as fotos e organizando as informações. Michael confirmou a página, com ela depois de voltar do trabalho. Acho que está bom, disse Michael. O sentimento de Alice vai ser transmitido. A página foi lançada 15 de dezembro. Sara partilhou-a nas suas redes sociais e enviou mensagens aos amigos pedindo que a partilhassem. Michael também falou com os colegas de trabalho pedindo ajuda. A primeira doação chegou 2 horas após o lançamento. Foi uma ex-colega de Sara que doou 50 libras esterlinas com uma mensagem. Estou a rezar por Alice. Espero que esta pequena ajuda ajude. Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas. Embora não fosse um estranho, mas alguém que ela conhecia, ela ficou feliz por alguém se importar com a filha. Cerca de 10 pessoas doaram naquele dia. As quantias variavam entre 20 libras esterlinas e 100 libras esterlinas, mas todas vinham com mensagens calorosas. Força, apoio Alice, espero que ela melhore. Essas palavras apoiaram o coração de Sara. À noite, ela e Michael calcularam. No primeiro dia, angariaram cerca de 800 libras esterlinas. Ainda não era suficiente, mas pelo menos começamos, disse Michael. Sara acenou com a cabeça. Embora o objetivo estivesse longe, não era zero. Pelo menos, algo tinha começado a mover-se. A partir do dia seguinte, Sara utilizou ao máximo a sua rede de amigos. Amigos da faculdade, vizinhos, todos os que conseguia pensar foram contactados, pedindo que partilhassem a página. Ela também contactou o jornal local. Embora fosse um pequeno jornal local, gostavam de publicar histórias com toque humano. O jornalista demonstrou interesse e decidiu ir fazer uma entrevista. O jornalista entrevistou Sara e Alice e tirou fotos. Tem de ir ao Brasil para salvar os olhos da vossa filha? Perguntou o jornalista. Temos de ir, respondeu Sara, porque só lá há esperança. O artigo foi publicado 3 dias depois. O título era Mãe luta para salvar os olhos de menina de 8 anos recorrendo ao Brasil. O artigo apresentava a história de Alice e incluía um link para a página de crowdfunding. Naquele dia, a quantia doada aumentou de repente. O apoio dos moradores locais era avassalador. Havia também nomes que Sara não conhecia, pessoas que tinham lido o artigo e se tinham comovido. Numa semana, o total ultrapassou as 3.000 libras esterlinas. Com a reportagem do jornal local, a história de Alice começou a ser falada nos arredores de Londres. A professora de Alice, na escola primária, também falou sobre o assunto na aula. Os colegas de turma pensaram no que podiam fazer e decidiram iniciar uma angariação de fundos na escola. Durante o intervalo, vendiam bolos caseiros ou faziam vendas de caridade de brinquedos usados. Eram ações realizadas com todo o poder das crianças. Lily estava especialmente entusiasmada. Quero ajudar Alice. Nós também podemos fazer alguma coisa. Ela convenceu os seus amigos e no fim de semana montaram uma barraca de limonada num parque próximo. Embora fosse um frio dezembro, vendiam chocolate quente, contando a história de Alice. A minha melhor amiga está doente. Os olhos dela podem ficar cegos. Ela tem de ser operada no Brasil, mas não temos dinheiro suficiente. O esforço desesperado de Lily tocou muitos adultos. Numa semana de atividade, as crianças angariaram mais de 500 libras esterlinas. Sara chorou incontrolavelmente quando recebeu a notícia. Crianças tão pequenas. O canal de televisão local também se interessou pela história.
A história de Alice foi transmitida no noticiário local da noite. Entrevistas com Sara e Alice, a atividade de angariação de fundos na escola, o estado do crowdfunding. Embora fosse apenas um segmento de 5 minutos, o impacto foi grande. Após a transmissão, as doações dispararam. O número de mensagens de estranhos também aumentou. Por favor, proteja o sorriso da sua filha. Não é muito, mas permita-me apoiar. Rezo para que ela melhore. Havia também mensagens de pessoas que tinham passado por doenças. Eu também sofri de uma doença grave quando era jovem. A bondade das pessoas que me apoiaram na altura, quero retribuir agora. Estas palavras apoiaram os corações de Sara e Michael. No final de dezembro, o total ultrapassou as 10 mil libras esterlinas. No entanto, juntamente com a alegria, havia ansiedade. Ainda não era 4% do objetivo. Nos 2 meses restantes, tinham de angariar as 390 mil libras esterlinas restantes. Após o ano novo, em janeiro, a BBC National News noticiou o caso, com o título Sintomas Incuráveis no Reino Unido, busca por esperança no Brasil, a história de Alice foi apresentada à nação. A hora de transmissão foi o horário nobre, às 19h. Na entrevista filmada na sala de estar da família Thompson, Alice falou sobre a sua doença. É assustador não conseguir ver, mas a mãe disse que o médico no Brasil pode salvar-me. As palavras ingênuas da menina de 8 anos tocaram os corações de muitos telespectadores. Sara também expressou seus sentimentos mais profundos perante as câmeras. Quero proteger os olhos da minha filha. É só isso. Não estou a dizer que o sistema de saúde do Reino Unido é mau, mas disseram-me que é tecnicamente impossível. Mas há um médico no Brasil que pode fazê-lo. Quero arriscar com esse médico. Após a transmissão, o site de crowdfunding ficou temporariamente embaixo devido ao excesso de tráfego. No dia seguinte, mais de 5 mil libras esterlinas foram angariados. O total atingiu 18 mil libras esterlinas. No entanto, a situação começou a mudar. A velocidade das doações diminuiu gradualmente. Inicialmente, aumentava em 100 libras esterlinas por dia, depois 50 libras esterlinas, 30 libras esterlinas. Em meados de janeiro, apenas dezenas de libras entravam por dia. A atenção das pessoas estava a diminuir. Depois de serem noticiadas, as coisas chamam a atenção, mas com o tempo são esquecidas. Esta era a realidade. Sara verificava a página de crowdfunding inúmeras vezes por dia, rezando para que o número aumentasse. Ela olhava fixamente para o monitor, mas o aumento era cada vez mais lento. No final de janeiro, o total estava parado em 22 mil libras esterlinas. Convertido para reais, era cerca de R. E realisticamente não havia esperança de o angariar. Michael usava a calculadora todas as noites. O dinheiro que podia emprestar aos colegas, o dinheiro da venda do carro, a garantia do aluguer da casa, nem isso era possível. Calculando todas as possibilidades, o máximo que conseguiam juntar eram alguns milhões de reais. Só conseguimos arranjar isto, disse Michael a Sara na cozinha tarde da noite. Ainda está a faltar uma grande quantia. Sara acenou com a cabeça em silêncio. Ela enviou um e-mail à coordenadora Juliana Santos no Hospital do Coração Humano de São Paulo, explicando a situação. Só conseguimos arranjar uma parte dos fundos. Podemos fazer o tratamento assim? Podemos pagar as prestações? A resposta da Simona Santos foi educada, mas clara. Pacientes estrangeiros são obrigados a pagar o custo total do tratamento adiantado, em princípio. Lamento, mas não podemos aceitar pagamentos a prestações. A frase esmagou a última esperança. Em fevereiro, a visão de Alice deteriorou-se ainda mais. Ler e desenhar tornaram-se quase impossíveis. O Dr. Davis contactou-os novamente. Está na hora de tomar uma decisão. Se continuarem a adiar, a visão será completamente perdida até o final do próximo mês. Se quiserem a cirurgia no Reino Unido, agendem-na este mês. A cirurgia com 90% de risco de danos no nervo óptico estava gradualmente a tornar-se a única opção restante. Sara e Michael discutiam todas as noites. Deveriam desistir da esperança do Brasil e fazer a cirurgia no Reino Unido ou continuar a lutar para angariar fundos até o último momento? No entanto, o tempo passava impiedosamente.
Alice sentia que algo estava errado pela atitude dos pais. Mãe, não vamos ao Brasil? Alice perguntou baixinho um dia. Sara não conseguiu responder. Apenas abraçou a filha. Na noite de 10 de fevereiro, o total do crowdfunding parou em 23 mil libras esterlinas. Quase não havia novas doações. A bondade das pessoas era limitada. Ela sentiu isso dolorosamente. Sara chorou sozinha em frente ao computador. A maneira de salvar a filha estava mesmo ali. No Brasil, havia um médico que podia proteger os olhos da sua filha, mas o dinheiro não era suficiente. O desespero voltou a pairar sobre a família Thompson. Na noite de 14 de fevereiro, chovia frio em Londres. Michael saiu do trabalho depois das 22h. Deveria ter voltado às 19h, mas houve um problema no local. Ele andava apressadamente em direção ao parque de estacionamento quando seu telemóvel tocou. Era Sara. Onde estás? Acabei de sair do trabalho. Devo chegar a casa em cerca de 30 minutos. Tem cuidado, a chuva está forte. Eu sei, já estou a caminho. Ele desligou o telemóvel e entrou no carro. A chuva batia violentamente no para-brisas. A visibilidade era péssima. Mesmo com os limpa-para-brisas na velocidade máxima, ele mal conseguia ver a estrada à frente. Michael conduzia com cautela. A viagem, que normalmente demorava 20 minutos, demoraria mais esta noite. Não te apresses. Sara e Alice estão à espera. É mais importante chegar a casa em segurança. Ele entrou na estrada principal. O trânsito era escasso, apenas alguns carros na estrada de 2 vias. As luzes dos semáforos refletiam-se no pavimento molhado. O sinal ficou verde. Michael entrou no cruzamento. Naquele instante, um caminhão saiu da direita a toda velocidade. O caminhão, ignorando o sinal vermelho, atingiu a lateral do carro de Michael. O impacto foi tremendo. Ruído de metal a dobrar-se, vidro a estilhaçar-se. O carro de Michael capotou e embateu num poste de eletricidade na berma da estrada. A cabine do condutor ficou completamente deformada. A consciência de Michael cessou naquele instante. Os carros que passavam pararam. O condutor saiu e correu. Está tudo bem? Gritou, mas não houve resposta. O homem tirou o telemóvel com a mão a tremer e ligou para a ambulância. Houve um acidente de carro, num grande cruzamento. O carro capotou. O condutor está preso. Venham depressa. 5 minutos depois, a ambulância e a polícia chegaram. Os paramédicos aproximaram-se do carro e verificaram o interior. As suas expressões mudaram imediatamente. Michael Thompson está morto. A polícia isolou a cena e começou a investigar o acidente. O condutor do caminhão, com ferimentos ligeiros, saiu do veículo em estado de choque. O teste do balão detectou um nível de álcool acima do limite. A causa do acidente era clara. O caminhão, conduzido por um bêbado, tinha passado um sinal vermelho e atingido o carro de Michael. A polícia tirou a carta de condução da carteira de Michael, confirmando a morada e o número de emergência. Às 22h30, o telefone da família Thompson tocou. Sara pensou que era Michael. No entanto, era a voz de um homem desconhecido. Esta é a residência do senhor Michael Thompson? Sim. É um familiar do senhor Michael Thompson? O coração de Sara palpitou com um mau pressentimento. Sim, sou a esposa, Sara. Aqui é a polícia metropolitana. O senhor Thompson sofreu um acidente de viação. Sara ofegou. Um acidente? O meu marido está bem? Houve um momento de silêncio do outro lado. Lamento. Por favor, venha ao hospital St. Thomas, à urgência, para mais detalhes. Poderia vir imediatamente? Estou a caminho. Sara desligou o telefone e pegou no casaco com a mão a tremer. Alice dormia no seu quarto, no segundo andar. Não a podia acordar. Ela ligou para a vizinha, a senhora Johnson, explicou a situação e pediu-lhe para tomar conta da filha. Chamou um táxi para o hospital. No táxi, Sara rezava incessantemente. Por favor, que ele esteja bem, que não seja nada grave. Mas, no fundo, ela pressentia o pior, o tom e a escolha de palavras do polícia. Ao chegar ao hospital, Sara correu para o balcão da urgência. Onde está Michael Thompson? A enfermeira do balcão levou Sara para outra sala. Um polícia e um médico de bata branca esperavam lá. O médico olhou para Sara e respirou fundo. Sr. Thompson, por favor, sente-se. Apenas com estas palavras, Sara percebeu tudo. Não. A voz de Sara
estava rouca. O médico anunciou calmamente: o Sr. Thompson faleceu instantaneamente devido ao grande impacto do acidente. Estava em paragem cardiorrespiratória quando a ambulância chegou. Tentamos a reanimação, mas não conseguimos salvá-lo. Morte. A palavra ecoava na cabeça de Sara. O marido, com quem tinha falado apenas 30 minutos, já não estava neste mundo. Não pode ser verdade, murmurou Sara. Os meus pêsames, a voz do médico parecia distante. A polícia explicou a situação do acidente, mas Sara não conseguia ouvir nada. Condução sob o efeito do álcool, sinal vermelho, morte instantânea. Essas palavras não tinham significado. Gostaria de ver o seu marido? Questionou o médico. Sara acenou com a cabeça. Ela foi levada à morgue. O corpo coberto com um lençol branco jazia numa maca. O médico afastou lentamente o lençol. Ali estava Michael, os olhos fechados, uma expressão calma como se estivesse a dormir. Mas o corpo estava imóvel. Não havia calor, nem respiração. Sara agarrou a mão do marido, Michael. Sara chamou o nome do marido, mas não houve resposta. Nunca mais haveria. Sara desabou, caindo de joelhos. Um grito silencioso irrompeu do fundo da sua garganta. Por quê? Por que isto? A doença da filha já era insuportável. Agora, ela estava a perder o marido. Até onde Deus nos vai testar? Sara chorou sozinha no ar frio da morgue. Na manhã seguinte, ela teve de contar a Alice. Sara entrou no quarto da filha e sentou-se na beira da cama. Alice ainda não sabia do acidente do pai. Alice acordar. Alice abriu os olhos lentamente. Mãe, o que foi? Sara abraçou a filha. Alice, escuta. O papá teve um acidente de carro. O corpo de Alice ficou tenso. Onde está o papá? No hospital. Sara não sabia como formular as palavras. Como contar a uma filha de 8 anos sobre a morte do pai. O papá foi para o céu. Alice parecia não compreender o significado da frase por um momento. Depois, quando compreendeu lentamente o que isso significava, as lágrimas brotaram dos seus olhos. O papá foi embora? Sara apenas conseguiu acenar com a cabeça. Alice agarrou a mãe e começou a chorar incontrolavelmente. Não, papá, não vás embora, papá. Mãe e filha abraçaram-se na cama, chorando juntas. Parecia que o mundo tinha acabado. 3 dias depois, realizou-se o funeral de Michael. O pequeno templo estava cheio de familiares, amigos e colegas de trabalho. Uma foto de Michael, sorridente, estava no altar. Sara e Alice sentaram-se na primeira fila. Alice, de vestido preto, encolheu-se ao lado da mãe. As lágrimas pareciam ter secado. Ela apenas olhava fixamente para a frente com os olhos vazios. O pastor leu as escrituras e falou sobre a vida de Michael. Uma vida curta, de 38 anos, mas ele amou a sua família, trabalhou honestamente e foi amado por muitos. O elogio fúnebre foi proferido pelo supervisor de Michael. Michael era um homem sério e responsável. Nunca desistia, não importa o quão difícil fosse o trabalho. E o mais importante, ele amava a sua família. O rosto dele brilhava de felicidade quando falava da filha, Alice. Ao ouvir estas palavras, as lágrimas de Sara voltaram a cair. Michael amava a sua família. Ele lutou desesperadamente para angariar dinheiro para Alice, tentando tudo pelo futuro da filha. No entanto, ele deixou este mundo antes que o seu desejo se realizasse. O serviço terminou. O caixão foi levado para o carro funerário. Sara e Alice despediram-se pela última vez. Obrigada, papá, disse Alice baixinho. Nunca me vou esquecer de ti. O caixão foi lentamente colocado no carro. A casa sem o marido. Na sala havia o sofá onde Michael se sentava. Na cozinha, o seu canecão. Tudo falava da sua ausência. Alice fechou-se no seu quarto, sem sair. Sara sentou-se sozinha na sala de estar. A dor de perder o marido, a doença da filha, o dinheiro que não conseguia angariar. Tudo pesava sobre os ombros de Sara. Cheguei ao meu limite. Quero desistir de tudo, pensou ela. Mas havia Alice. A sua filha estava viva. A sua filha tinha um futuro. Era a responsabilidade da mãe proteger esse futuro. Sara inspirou fundo. Ainda não posso cair.
Sara recebeu um contato da companhia de seguros. Dizia respeito ao seguro de vida de Michael. Um especialista queria visitá-la. Sara concordou e marcou um encontro para a tarde. Mais uma vez, os meus pêsames, disse o especialista da seguradora, curvando-se. Estou aqui para tratar do seguro de vida do Sr. Michael Thompson. Sara levou-o para a sala de estar e sentou-se no sofá. Para ser honesta, Sara não tinha pensado no seguro de vida. Ela sabia que Michael tinha um seguro, mas não sabia os detalhes. O especialista apresentou os documentos. O Sr. Michael Thompson contratou um seguro de vida a prazo da nossa empresa há 5 anos. A soma segurada é de R$ 6 milhões. 6 milhões de reais. 6 milhões de reais? No momento em que ouviu o número, o coração de Sara palpitou violentamente. 6 milhões? Sim. Em caso de morte acidental, o valor total é pago. Sara olhou para os documentos, o nome de Michael, o contrato, o valor segurado. Estava tudo ali. R. 2 milhões e 500 mil de que precisavam. Podemos fazer a cirurgia de Alice. Podemos ir para o Brasil. Podemos salvar a minha filha. Michael. Sara chorou, chamando o nome do marido. O especialista continuou a explicar calmamente. O Sr. Thompson nunca falhou um pagamento mensal do prêmio. Os beneficiários são a senhora Sara Thompson e a Cinta Alice. Sara chorou incontrolavelmente. O marido sabia. Ele tinha de deixar uma forma de proteger a sua família em caso de emergência. Ele contratou o seguro para que acontecesse o que acontecesse a ele, a sua família pudesse sobreviver pelo futuro da filha. Sabe como o seguro de vida também é chamado? Perguntou o especialista suavemente. É chamado de a última carta de amor, Last Love Letter, a última carta de amor. A frase fez Sara chorar ainda mais. Era a última carta de amor que Michael tinha deixado. Ele lutou desesperadamente para angariar dinheiro para a filha enquanto estava vivo, mas falhou. No entanto, após a sua morte, esse desejo realizou-se. Era tão irônico. A vida do marido pela vida da filha. Sara não sabia se devia ficar feliz ou triste. Apenas sentiu a profundidade do amor de Michael. O processo demorará cerca de 2 semanas. Tá tudo bem? Sara acenou com a cabeça. Obrigada. Depois de o especialista sair, Sara sentou-se sozinha na sala de estar. A fotografia de Michael estava na prateleira. Ele olhava para ela com seu sorriso gentil. Tu protegeste a tua família até o fim, não foi, Michael? Sara falou com a fotografia. Tu salvaste a Alice. As lágrimas não paravam de cair. Tristeza, gratidão e amor. Tudo se misturava. Alice desceu as escadas. Mãe, quem veio cá? Foi o senhor da seguradora. Sara chamou Alice. Alice, escuta, o papá contratou um seguro para nós. Alice não parecia entender o que era seguro. E então, com esse dinheiro podes ir para o Brasil. Podes fazer a cirurgia. Os olhos de Alice arregalaram-se. Sério? Sério. Foi o papá quem te salvou no final. Papá, Alice sussurrou, olhando para a fotografia de Michael. Obrigada, papá. Vais fazer-me ver. Ao ver aquela figura, Sara sentiu novamente a grandeza do amor do marido. Michael quis proteger a sua família, mesmo depois de se ter ido embora. Para isso, ele pagou os prêmios mês após mês. Isso salvou a vida da filha. 2 semanas depois, o dinheiro do seguro foi depositado na conta. Sara enviou imediatamente um e-mail à coordenadora Juliana Santos do Hospital do Coração Humano de São Paulo, informando que os custos do tratamento estavam prontos. Ela expressou o seu desejo de ir para o Brasil o mais rapidamente possível. Ela tinha perdido o marido, mas queria usar o dinheiro que ele deixou para salvar a filha. A resposta de Juliana Santos chegou no dia seguinte. Os meus pêsames, mas o amor do seu marido salvou Alice. Começaremos imediatamente os preparativos para sua admissão. A viagem deve poder ser organizada dentro de 1 semana. As palavras calorosas deram a Sara algum alívio. Sara começou a preparar a partida. O passaporte já estava pronto. Reservar os voos, reunir os bens necessários, fazer as malas, o registro médico de Alice, medicamentos, roupas, passaporte e a fotografia de Michael. Sara pôs a pequena moldura na mala.
O papá também vai para o Brasil conosco, não é, Alice? Disse Alice. Sim, o papá também vai. 1 de março. O dia da partida chegou. Cedo, a vizinha, a senhora Johnson, veio despedir-se. Volta saudável, Alice, disse a senhora Johnson. Johnson, abraçando Alice. Sim, eu vou ser forte. O táxi para o aeroporto chegou. Sara e Alice saíram de casa com as pequenas malas. Olharam para trás, para sua casa. A casa onde viveram com Michael. O lugar onde passaram dias felizes. Voltaremos, disse Sara baixinho à casa. Chegaram ao aeroporto, fizeram o check-in e dirigiram-se ao portão de embarque. O anúncio do embarque começou. Sara agarrou a mão de Alice e levantou-se. Ela rezou para que a viagem fosse cheia de esperança, que o último amor do marido iluminasse o futuro da filha. As duas caminharam em direção ao avião. Após 13 horas de voo, o avião aterrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Alice parecia cansada, encostada ao braço de Sara. O longo voo tinha sido um fardo para o corpo de 8 anos. Chegamos, Alice, disse Sara gentilmente. Alice olhou pela janela. O Brasil, o primeiro país onde aterrou. A sua salvação estava ali. Passaram pela imigração, recolheram a bagagem e saíram para o átrio de chegada. Uma mulher esperava ali. Senhora Thompson? Sim. Sou Juliana Santos, da Coordenação de Atendimento Internacional do Hospital do Coração Humano de São Paulo. Falei consigo por e-mail. A senhora Santos fez uma vénia educada. Bem-vinda ao Brasil, a longa viagem foi cansativa. Esta é Alice, certo? A senhora Santos agachou-se ao nível dos olhos de Alice. Olá, Alice. Estás cansada, não estás? Alice acenou com a cabeça timidamente. A senhora Santos levou-as para fora do aeroporto. A viagem de carro até o hospital demoraria cerca de 1 hora. Se precisarem de alguma coisa no caminho, digam-me. O carro entrou na autoestrada. É a primeira vez que vem ao Brasil, certo? Perguntou a senhora. Santos. Sim, nunca pensei que fosse desta forma. Lamento muito pelo seu marido, a voz da senhora Santos estava cheia de sincera simpatia. Mas o amor do seu marido salvará, Alice. Nós também faremos tudo o que pudermos. A frase deu a Sara um pequeno alívio. 1 hora depois, o carro chegou ao Hospital do Coração Humano de São Paulo. O edifício branco e moderno erguia-se sob o céu azul. A área circundante estava arborizada. O ambiente era calmo. Ao saírem do carro na entrada, Alice agarrou a mão de Sara com força. Mãe, estou nervosa. Está tudo bem. O médico aqui vai salvar-te. A senhora Santos completou os procedimentos no balcão e levou-as ao consultório de neurocirurgia. O corredor estava silencioso. Enfermeiras andavam ocupadas para frente e para trás. Cada vez que passavam, acenavam ligeiramente. A senhora Santos parou em frente ao consultório. O doutor Almeida está à espera. Estão prontas? Sara respirou fundo e acenou com a cabeça. Depois de bater a porta, uma voz calma respondeu: Entre. Ao entrar na sala, um médico de bata branca levantou-se, cerca de 50 anos, com uma saudação educada e calma. Prazer em conhecê-la. Sou Ricardo Almeida. Sara ficou impressionada com a aura que o médico emanava. Gentil, mas com uma confiança inabalável. Esta pessoa pode realmente salvar a minha filha. Esta é a Alice, certo? O doutor Almeida falou gentilmente com Alice. Bem-vinda. Deve ter sido uma longa viagem. Alice acenou com a cabeça nervosamente. O exame começou. O doutor Almeida verificou o movimento dos olhos de Alice e fez um simples teste de visão. Examinei todas as imagens de ressonância magnética que nos enviaram do Reino Unido, disse o doutor Almeida, apontando para o monitor do computador. É de fato uma localização muito difícil, mas temos experiência com esta cirurgia. A esperança acendeu-se no coração de Sara. Amanhã começaremos os exames detalhados. Usaremos os equipamentos mais recentes para determinar a posição e o tamanho exatos do tumor e faremos o melhor plano cirúrgico. Ao saírem do consultório, Sara suspirou de alívio. As palavras do Dr. Almeida eram poderosas. Ela podia confiar neste médico. A Santos levou-as para um hotel perto do hospital. Se tiverem alguma dificuldade,
Contactem-me a qualquer momento, disse a Sonra. Santos, entregando seu cartão. Estou de plantão 24 horas. Naquela noite, no quarto do hotel, Sara colocou a fotografia de Michael na prateleira. Michael, chegamos em segurança ao Brasil. Conhecemos o Dr. Almeida, um médico maravilhoso. Os exames começam amanhã. Papá, tens de estar atento. As duas dormiram tranquilamente, prontas para o desafio do dia seguinte. Na manhã seguinte, os exames começaram. Na sala de exames do Hospital do Coração Humano de São Paulo, Alice sentou-se rodeada por vários equipamentos. Ressonância magnética de última geração, tomografia computadorizada, PET scan, exames de precisão que não tinham sido feitos no Reino Unido foram realizados um após o outro. A enfermeira responsável, a senhora Lee, acompanhava sempre Alice. Tá tudo bem, Alice. Não vai doer, disse a senhora Lee gentilmente, segurando a mão de Alice. A sua presença acalmou a ansiedade de Alice. Após 3 dias de exames, dados detalhados foram recolhidos. Dr. Almeida chamou Sara ao consultório na noite do 3º dia. Senhora Thompson, vou explicar os resultados dos exames. A expressão do Dr. Almeida estava mais séria do que antes. Um mau pressentimento passou pela mente de Sara. A situação do tumor é mais complexa do que pensávamos, explicou o doutor Almeida, apontando para as imagens. O tumor já invadiu o nervo. Parece que piorou desde as imagens tiradas no Reino Unido. Sara ofegou. Não se pode operar? Pode-se operar. O doutor Almeida olhou Sara nos olhos seriamente. Mas tem de ser honesto. A taxa de sucesso nesse estado é de 60%. 60%. Embora fosse muito mais alto do que os 10% do Reino Unido, ainda havia 40% de hipóteses de falhar. O que acontece se falhar? A voz de Sara tremia. Danos no nervo óptico. Cegueira, respondeu o doutor Almeida sem desviar o olhar. Mas se não operarmos, a cegueira é certa. A julgar pela taxa de crescimento do tumor, ela não aguentará mais de 1 mês. Sara foi forçada a escolher: arriscar os 60% de chance ou aceitar a cegueira garantida. Eu recomendo a cirurgia, continuou o doutor Almeida. 60% não é um número baixo. Operei mais de 50 casos semelhantes até agora. Em mais de 30 deles, a visão foi completamente preservada. A frase deu esperança a Sara. Confio no senhor, Sara respondeu com determinação. Por favor, opere a minha filha. O doutor Almeida acenou com a cabeça calmamente. Compreendido. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. A cirurgia foi marcada para 3 dias depois. O período de preparação foi usado para ajustar a condição física de Alice e realizar exames finais. Nestes 3 dias, Sara e Alice iam e vinham entre o hotel e o hospital. A enfermeira Lee vinha todos os dias verificar o estado de Alice. Estás com medo, Alice? Perguntou a enfermeira Lee gentilmente. Alice acenou com a cabeça honestamente. Sim, um pouco. Está tudo bem. O Dr. Almeida é realmente incrível. Ele já salvou tantas crianças. As palavras da enfermeira Lee confortaram o coração de Alice. Na noite anterior à cirurgia, Alice estava deitada na cama do hospital. De manhã, ela iria para a sala de operações. Seria uma cirurgia de grande porte, com mais de 12 horas. Mãe, vou ficar bem? Perguntou Alice ansiosamente. Sara sentou-se na beira da cama, segurando a mão da filha. Vais ficar bem? O doutor Almeida vai proteger-te. Absolutamente. Alice tocou na fotografia do pai que estava ao lado da janela. Ela não conseguia ver claramente, mas sabia que o sorriso do pai estava ali. O papá também vai estar a olhar, não é? Claro, o papá estará sempre conosco. Sara abraçou a filha. Quando acordares amanhã, tudo terá acabado e os teus olhos vão ver muito mais claramente. Alice acenou com a cabeça levemente. Vou ser forte. Sara não dormiu naquela noite. Mesmo deitada, o seu coração palpitava e não conseguia adormecer. O destino da sua filha seria decidido amanhã. 60% de sucesso. O número repetia-se na sua mente. No meio da noite, Sara levantou-se e sentou-se em frente à fotografia de Michael. Michael, amanhã é a cirurgia de Alice. Por favor, proteja-a. O teu amor vai salvar a nossa filha. Eu acredito nisso.
Michael, na fotografia, olhava para Sara com o seu habitual sorriso gentil. A manhã chegou. O dia fatídico estava prestes a começar. A manhã do dia da cirurgia chegou calmamente. Às 7h, a enfermeira chegou ao quarto de Alice, ajudando-a a vestir a bata cirúrgica e a preparar o soro. Alice olhava para o rosto da mãe com uma expressão tensa. Mãe, estou assustada. Está tudo bem. Estarei aqui à tua espera, disse Sara abraçando a filha. Às 8h, Alice foi colocada na maca e levada pelo corredor. Alice olhava para o teto. As luzes fluorescentes passavam ritmicamente. A maca parou em frente à sala de operações. Sara segurou novamente a mão da filha. Eu amo-te, Alice. Eu também te amo, mãe. A voz fraca de Alice ecoou no corredor. A enfermeira ali disse gentilmente: Força, Alice. O doutor está à tua espera. A porta da sala de operações abriu-se e Alice foi levada para dentro. O som da porta a fechar-se ecoou no coração de Sara. A filha estava do outro lado da porta. Ela estava impotente agora. Sara foi para a sala de espera dos familiares. A coordenadora Juliana Santos já estava lá à espera. Senhora Thompson, por favor, sente-se. Aciona. Santos preparou um chá quente. A cirurgia deve demorar mais de 12 horas. É um longo tempo, mas por favor, confie no doutor. Almeida. Sara acenou com a cabeça, mas o seu coração estava cheio de ansiedade. Dentro da sala de operações, o doutor Almeida fazia a verificação final. A equipe cirúrgica era composta por 8 pessoas. O anestesista, 2 cirurgiões assistentes, enfermeiros e o doutor Almeida. Vamos começar, a voz do doutor Almeida ecoou na sala. O anestesista administrou a anestesia a Alice. A consciência de Alice desapareceu lentamente. Às 9h, primeiro corte foi feito. O crânio foi cuidadosamente aberto. No campo visual ampliado, o tumor e o nervo óptico intimamente adjacente eram visíveis. Apenas alguns milímetros de distância. Um movimento errado custaria a visão de Alice. Os sinais vitais de Alice estão estáveis, informou o anestesista. O Dr. Almeida pegou nos instrumentos cirúrgicos extremamente finos e começou a remover o tumor, confirmando as margens 1 milímetro de cada vez. O tempo passou com cautela. Passaram-se 2 horas. Cerca de metade do tumor tinha sido removida, mas a parte mais difícil estava por vir. O tumor restante estava firmemente aderido ao nervo óptico. Esta é a chave, disse o Dr. Almeida à equipa. Ele trocou por instrumentos ainda mais finos e aumentou a ampliação do microscópio. O campo visual aumentou ainda mais. A fronteira entre o tumor e o nervo óptico era claramente visível. A mão do Dr. Almeida moveu-se. O movimento era tão suave e elegante como o de um artista a passar o pincel, mas ao mesmo tempo extremamente preciso. Não havia hesitação. Os cirurgiões assistentes prenderam a respiração. Era técnica nascida de anos de experiência e treino. Não era algo que qualquer um pudesse fazer. Passaram-se 4 horas. Na sala de espera, Sara olhava fixamente para o relógio. Apenas 4 horas. Ainda faltavam mais de 8 horas. A senhora Santos encorajou Sara a comer algo leve, mas Sara não conseguia comer nada. Dentro da sala de operações, ocorreu uma complicação. Durante a remoção cuidadosa do tumor, um pequeno vaso sanguíneo rebentou. Começou a sangrar. Aspira. A voz calma do Dr. Almeida soou. A enfermeira aspirou rapidamente o sangue. No entanto, o campo ficou coberto de sangue e tornou-se difícil de ver. Calma, disse o Dr. Almeida, como se estivesse a falar para si próprio. A calma era ainda mais necessária numa situação como esta. Ele localizou o ponto de sangramento e suturou o vaso com uma linha extremamente fina. Depois de alguns minutos, o sangramento parou. Vamos continuar. A cirurgia recomeçou. Passaram-se 6 horas. Sara segurava a fotografia de Michael na sala de espera. Michael, por favor, proteja-a. Ela apenas conseguia rezar. Dentro da sala de operações, a secção final do tumor, a parte mais próxima do nervo óptico, estava a ser tratada. Se falhassem aqui, todo o esforço teria sido em vão. O doutor Almeida ajustou a respiração e começou a remoção final. No mundo do microscópio,
A sua mão movia-se. O tumor separou-se lentamente do nervo óptico. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. O tempo passou com extrema cautela e detalhe. Finalmente, a última parte foi separada. O tumor foi completamente removido. A voz do Dr. Almeida quebrou o silêncio da sala de operações. Mas ainda não tinha acabado. Tinha de confirmar que o nervo óptico estava intacto. O Dr. Almeida observou cuidadosamente o nervo óptico. Sem danos. O fluxo sanguíneo estava preservado. Nervo óptico preservado com sucesso. A frase fez com que toda a equipe relaxasse. O tempo restante foi dedicado a reposicionar o crânio e suturar a ferida. Às 17h, a cirurgia de 12 horas terminou. O Dr. Almeida saiu da sala de operações e dirigiu-se à sala de espera. Sara levantou-se, tentando ler a expressão do médico. Senhora Thompson, a voz do Dr. Almeida estava cansada, mas continha uma satisfação definitiva. A cirurgia foi um sucesso. Naquele instante, os joelhos de Sara cederam. A senhora Santos amparou-a. O tumor foi completamente removido e o nervo óptico foi preservado intacto. Sara começou a chorar incontrolavelmente, lágrimas de alegria. É verdade? É mesmo verdade? É verdade. Alice está agora na sala de recuperação. Embora a anestesia ainda demore algumas horas a passar, a sua condição está estável. O Dr. Almeida sorriu gentilmente, apesar da sua expressão cansada. Doutor, muito obrigada. Sara curvava-se repetidamente. Naquela noite, Sara olhou para a filha através do vidro da sala de recuperação. Alice, Sara sussurrou, foste muito forte. Alguns dias depois, Alice foi transferida para um quarto normal. Era um quarto individual com vista para o pátio interno do hospital, onde as azaleias estavam em plena floração. A recuperação foi suave. Alice recuperava suas energias a cada dia. Já conseguia sentar-se na cama e começou a desfrutar de conversas com a enfermeira. No 10º dia após a cirurgia, o dia fatídico chegou, o dia de remover as ligaduras. O doutor Almeida veio ao quarto e removeu cuidadosamente as ligaduras. Com as ligaduras todas removidas, Alice manteve os olhos fechados. Alice, abre os olhos e olha, disse o Dr. Almeida gentilmente. Alice abriu os olhos hesitante. Inicialmente, ela pestanejou devido à luz forte. Depois abriu os olhos lentamente. Estou a ver. A voz de Alice ecoou no quarto. Estou a ver a tua cara, mãe. Sara, em lágrimas, abraçou a filha. Que bom. O Dr. Almeida realizou o teste de visão. Olho direito 1, olho esquerdo 1. Completamente recuperada. É um milagre, Sara repetia. Não é um milagre, respondeu o Dr. Almeida calmamente. É o resultado do esforço de toda a equipe médica, da força de Alice e, acima de tudo, do amor do seu marido. A frase fez Sara sentir novamente a gratidão pelo marido. A Alice olhou pela janela. As azaleias, em plena floração, balançavam ao vento. Que lindo, murmurou Alice. Consigo ver tão claramente. Ao ver a cena, Sara pensou que os olhos da sua filha tinham recuperado a luz. O último amor do marido iluminou o futuro da filha. E foi este país, o Brasil, que o salvou. Chegou o dia da alta. A visão estava normal em ambos os olhos. As dores de cabeça tinham desaparecido. Ela estava em condições de regressar à vida normal. O doutor Almeida fez a última verificação. Já não precisam de se preocupar. Podem viver uma vida normal quando voltarem ao Reino Unido. A frase fez Sara curvar-se profundamente. Doutor, muito obrigada. Se não fosse pelo senhor, a minha filha teria perdido a luz. O doutor Almeida sorriu gentilmente. Alice foi muito corajosa e o amor do seu marido a apoiou. Alice sorriu para o doutor Almeida, agradecendo. Doutor, obrigada. Quando crescer, quero ser médica. Quero ajudar as pessoas que estão em apuros como o senhor. O doutor Almeida afagou a cabeça de Alice gentilmente. É um sonho maravilhoso. Tenho a certeza de que o vais concretizar. Ao sair do hospital, a enfermeira Lee veio despedir-se. Cuida-te, Alice. Obrigada, senhora Lee. A coordenadora Juliana Santos também acompanhou-as até ao fim. Sra. Thompson,
Foi tudo bem durante a vossa estadia no Brasil? Sara respondeu sinceramente: esta é uma memória que nunca esquecerei. A bondade do povo brasileiro, a excelência dos cuidados médicos, sou grata por tudo. No carro, a caminho do aeroporto, Alice olhava fixamente pela janela. As paisagens de São Paulo, todas as cores ficaram gravadas nos seus olhos. Este país tinha salvado a sua filha. Chegaram ao aeroporto de Guarulhos. Depois de fazerem o check-in em frente ao portão de embarque, Sara e Alice olharam para trás, para o Brasil, pela última vez. Temos de voltar, mãe, disse Alice. Da próxima vez? Para viajar. Sim, temos de voltar. O avião levantou voo. Pela janela, a terra do Brasil ficava cada vez mais pequena. Alice pôs a fotografia do pai no colo. Papá, estamos a ir para casa. Graças a ti, os meus olhos foram salvos. Obrigada. Ao chegarem a Londres, Lily esperava por Alice no aeroporto. As duas correram uma para a outra e abraçaram-se. Consegues ver? Consegues mesmo ver? Sim, vejo muito claramente, respondeu Alice sorrindo. Um mês depois, Alice regressou à escola. Os colegas deram-lhe as boas-vindas calorosamente. Alice contou a todos sobre a sua experiência no Brasil. Foi o médico no Brasil que me salvou. E a última carta de amor do papá. A história de Alice permaneceu nos corações de muitas pessoas. E no coração de Alice estava gravada uma determinação. Um dia, ela também seria alguém que poderia salvar os outros, transmitindo o amor do pai à próxima pessoa. Este tornou-se o sonho de Alice. Foi o Brasil que a salvou.